Bem, pessoal, dando continuidade então à matéria, na semana passada a gente estava falando sobre a álgebra de Boole, a representação de circuitos pelas equações e como que a gente consegue, usando as regras, né, desse tipo de abordagem matemática, a gente consegue simplificar os nossos circuitos para poder fazer eles com mais eficiência, né, gastar menos portas, compreender melhor. Se um circuito é muito complexo, né, se a gente consegue fazer a mesma coisa através de um circuito mais simples ou de uma outra abordagem. Né? Então a gente viu inúmeras regras, são regras até, algumas até intuitivas, mas algumas não são intuitivas. Por exemplo, o Teorema de De Morgan, que eu considero uma das mais importantes, né, regras que a gente aprendeu, ela não é muito intuitiva, mas ela é bastante utilizada. Tá? Uma outra abordagem na simplificação de circuitos é o que eu vou mostrar hoje. Então, assim, às vezes, para você olhar a equação e compreender qual é a regra melhor a ser utilizada e para onde é o caminho, será que eu cheguei na expressão mais simples possível, né? Às vezes é um pouco difícil da gente dizer isso, a gente precisa de prática, né? Para equações mais simples é fácil, para equações mais complexas, às vezes a gente caminha para um lado, depois a gente retorna, deixando a equação mais complexa. Então, assim, a álgebra de Boole ela é muito útil, mas às vezes a gente fica na dúvida. Será que eu realmente cheguei na expressão que é a mais simples possível, né? Será que eu usei todas as propriedades que eu poderia ter utilizado para poder simplificar um circuito? E essa pergunta, ou essas perguntas, a gente não tem, ou a gente consegue respondê-las rapidamente com o mapa de Carnot. O mapa de Carnot ele é uma metodologia de simplificação de circuitos, metodologia gráfica, ela não é uma metodologia algébrica. O nome Carnot é por quem desenvolveu esse método, né? É a pessoa que desenvolveu esse método. E o que ele se propõe, né? Nessa metodologia, ele se propõe a obter a expressão mais simples possível. Então, dada uma expressão, se eu conheço a tabela verdade dela, eu consigo fazer um mapa onde, a partir de algumas manipulações, que eu vou explicar na aula de hoje de que jeito que a gente faz isso, o resultado vai ser necessariamente a expressão mais simples possível para um determinado circuito. A questão é que, também, como toda metodologia, você precisa ter um olhar, né? Que é uma metodologia gráfica, e a partir dessa metodologia você precisa aplicá-la adequadamente, porque se você não aplicá-la adequadamente, talvez você não chegue na expressão mais simples. Então, é muito importante entender a forma correta de aplicação do mapa de Carnot, seguindo os passos, né, que eu vou explicar para vocês, e aí você consegue fazer essa simplificação. Uma coisa interessante, até que eu gostaria de falar para vocês, é os exemplos que eu dei na aula passada, fazendo a simplificação algébrica das equações, vocês poderiam repeti-los. Eu não fiz isso na aula de hoje, eu estou dando outros exemplos, mas vocês poderiam repeti-los utilizando essa nova forma do mapa de Carnot e verificar se a equação obtida ela é parecida com a que a gente obteve na semana passada e observar se for diferente, né? Por que é diferente? Né? O que faltou na simplificação que eu fiz que poderia ter sido feito? Então, é uma forma legal de vocês estudarem os dois conteúdos, né? Você dá uma repassada nos exemplos que eu fiz, simplificando de maneira algébrica, e depois você refaz esses exemplos através do mapa de Carnot. Então vamos lá, vamos ver o que é o mapa de Carnot. Tá? O mapa de Carnot ele é um método sistemático para a simplificação de expressões booleanas, né, que produz a expressão de soma de produtos ou de produto de somas mais simples possível, conhecida como expressão mínima. Expressão soma de produtos é se eu tiver, por exemplo, A e B ou
C e D. Então, assim, eu teria uma soma de duas endes, né? Ou eu posso ter o contrário, eu posso ter também um produto de somas, eu posso ter A ou B e C ou D. Isso é um produto de somas. Normalmente a gente faz essa simplificação mais como soma de produtos, né? Que é o que eu vou ensinar na aula de hoje. Mas dá para fazer também como produto de somas. O importante aqui é que, independente da expressão que eu obtenho, e essas duas expressões são equivalentes, a gente obtém a expressão conhecida como expressão mínima. Tá? E o mapa de Carnot ele é similar a uma tabela verdade. Então, vocês vão ver, na forma que eu vou construir, a gente vai ter que colocar nesse mapa todos os valores possíveis das variáveis que compõem a entrada e também o resultado para cada um desses valores. Tá? Então, o que é a tabela verdade? A tabela verdade a gente tinha, de um lado, as entradas e as suas combinações possíveis. E na última coluna, a saída a partir dessas combinações aplicadas na expressão que eu tenho do circuito, por exemplo, na expressão booleana. Então, o mapa de Carnot, ele também vai ter esses componentes, ou seja, para eu montar um mapa de Carnot, eu preciso colocar todas as combinações possíveis das entradas e avaliar as saídas correspondentes a cada uma dessas combinações. Então, se você tiver uma tabela verdade, é muito simples você montar um mapa de Carnot. É só você entender aonde é que você vai colocar as combinações e as suas respectivas saídas. Se você não tem a tabela verdade, você precisa necessariamente avaliar a saída para cada uma daquelas combinações. Depois você faz a sua simplificação. Tá? Então, um dos passos aí é a gente ter já a tabela verdade. Então, aqui, vou dar um exemplo para vocês muito simples. Né? Então, vamos imaginar que eu tenha essa tabela verdade aqui. Ó. Tabela verdade, vocês olham do lado de cá, eu tenho as entradas, e aqui seria a saída. Né? Então, eu tenho todas as combinações, eu tenho duas entradas, então são 4 combinações possíveis. Se vocês se lembram, né? O número de combinações possíveis binárias é igual a 2 elevado ao número de entradas do meu circuito. Então, se eu tenho aqui duas entradas, vai ser 2 elevado ao quadrado combinações, 4 combinações. Então, combinação 0, 0, combinação 0, 1, combinação 1, 0, combinação 1, 1. Então, vamos imaginar que eu tenha essa tabela verdade e a saída para cada uma dessas combinações é como dada, como vocês estão vendo aqui. Então, para a combinação 0, 0, a minha saída é 1, 0, 1, a saída é 0, 1, 0, a saída é 0 e 1, 1, a saída é 1. Lembrando que eu posso ter avaliado essa tabela verdade a partir de uma expressão que não seria a mais simples, então eu já obtive essa saída x a partir de uma expressão, ou a partir de um circuito, ou a partir de uma condição, né, de um projeto que eu preciso. Eu preciso ter isso na saída, então eu coloco já a tabela verdade que eu preciso. Essa terceira proposta aí, né, a respeito do projeto, eu vou explicar mais nas próximas aulas. Então, a gente vai fazer, vamos dizer, um projeto de cabo a rabo, né? Assim, desde uma necessidade até montar a tabela, até montar o mapa e depois obter a expressão e o circuito para isso. Então, aqui, na verdade, é o que para que serve a eletrônica digital. A eletrônica digital ela não é uma disciplina só para a gente fazer conta, ela é uma disciplina para resolver problemas. Então, a gente vai eu vou passar, né, essa questão da implementação a partir da próxima aula e aí a gente vai juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Mas por hora, vamos imaginar que eu tenho a tabela verdade e aí eu preciso fazer um mapa. Se eu tenho duas variáveis, o mapa de Carnot ele precisa ter 4 posições. Por quê? Porque cada uma dessas posições corresponde a uma combinação. Então, como é que é um mapa de Carnot desta tabela verdade para duas variáveis? Como é que eu construo ele? Bom, eu faço o seguinte, ó, eu construo um quadrado grande, né? Esse quadrado grande aqui, na direção horizontal aqui,
eu coloco uma das variáveis aqui na parte superior, e na direção vertical eu coloco a outra variável. Então, eu vou colocar a variável A no sentido vertical e a variável B no sentido horizontal. E aí, no sentido vertical, normalmente eu faço assim para poder seguir a tabela verdade, tá, pessoal? Fica mais fácil de eu enxergar. Eu coloco na mesma ordem que aparece na tabela verdade, tá? Para simplificar. Poderia fazer o contrário? Poderia, tranquilamente, mas depois fica difícil para eu mapear, né, a tabela verdade no mapa de Carnot. Então, embaixo da variável A, que é a vertical, eu vou ter duas linhas. Cada linha corresponde a uma combinação de A. A, como é uma variável binária, ele só pode ter duas combinações. Então, A só pode ser 0 ou 1. E no caso da horizontal, eu vou formar duas colunas com a variável B, que também pode assumir somente dois valores. Pode ser 0 ou pode ser 1. E aí, a partir da junção entre uma linha e uma coluna, eu tenho as combinações AB. Então, essa posição aqui, né, a primeira posição, ela é a posição da combinação 0, 0. Essa aqui seria a posição da combinação 0, 1. Aqui seria da combinação 1, 0. E aqui seria da combinação 1, 1. Como é que eu fiz isso? Simplesmente eu vi, olha, eu estou nessa posição aqui, né? Essa posição é A em 0, B em 0. Então, 0, 0. Esta posição aqui é A em 0, B em 1. Então, é combinação 0, 1. E assim por diante. Né? Eu tenho um 0, eu tenho um 1. Então, na hora que eu faço essa... que eu compreendo, né, essa dinâmica, o que, que eu preciso colocar dentro desses quadrados? Eu preciso colocar a saída correspondente àquela combinação. Então, nessa primeira posição aqui, a combinação é 0, 0, e a saída correspondente a 0, 0 é 1. Então, eu vou colocar 1 nessa posição. Na segunda posição aqui, é a combinação 0, 1, e a combinação 0, 1, A em 0, B em 1, vai me dar uma saída 0, de acordo com a tabela verdade. Então, eu coloco 0 nessa posição aqui. Aqui embaixo corresponde à combinação A igual a 1, B igual a 0, combinação 1, 0, e a saída é 0. Portanto, eu coloco a combinação, a saída correspondente a essa combinação nessa posição. E o último espaço, o último quadrado aqui, corresponde à combinação 1, 1, cuja saída é 1. Então, é assim que eu faço o meu mapeamento, tá? Eu tenho uma tabela verdade, eu preciso convertê-la num mapa de Carnot. O mapa de Carnot é simplesmente repetir a tabela verdade, só que com uma configuração dessa maneira, como eu mostrei para vocês aqui. Tá bom? Muito bem. Olha só agora, pessoal, uma coisa muito importante, tá? Uma vez que eu tenha colocado as saídas aqui, agora eu preciso enxergar essas posições também de uma outra maneira, tá? Olha só que interessante, né? Esta posição aqui eu falei que é a posição correspondente à combinação A em 0, B em 0. Mas uma forma alternativa de eu olhar esta representação no mapa de Carnot é olhar que esta célula corresponde a A barrado, B barrado. Tá? Por que, que ela corresponde a A barrado e B barrado? Porque se eu colocar 0 em A e 0 em B, vai dar 1 aqui. Tá? Então, como é que eu enxergo isso? Olha, a regra é muito simples, tá? Uma regra de bolso aí. Toda vez que eu estiver numa linha onde o A é 0, eu coloco a representação A barrado. Toda vez que eu estiver numa coluna onde o B é 0, eu coloco a representação B barrado. Então, se a gente usar essa regra, vamos aplicar agora nesse espaço aqui. Esse espaço é a combinação em que A é igual a 0 e B é igual a 1. A que corresponde isso?
corresponde, então, a barra A igual a zero, B. Então, esta é a representação algébrica desta posição, tá certo? Então, eu não falo somente que aqui é uma combinação 0, 1. Eu falo assim, não, essa aqui é a combinação A barrado B. É a posição A barrado B. Aqui embaixo, seguindo a mesma lógica, como A é igual a 1, então essa linha toda vai ser para A, não é para A barrado. E como o B aqui é 0, aqui corresponde à posição A, B barra, e aqui corresponde à posição A, B. Tá? Então, isso aqui é para a gente começar já a enxergar depois como é que nós vamos fazer uma simplificação, como é que nós vamos transformar esse mapa numa equação. Para a gente saber disso, a gente tem que saber a representação equivalente dessas variáveis em cada uma dessas células, né, desses quadradinhos aí do mapa de Carnot. Tá? Então, dessa forma, a gente pode enxergar o mapa de Carnot também como sendo, né, eu sempre vou colocar a saída, né, o valor da saída, mas como sendo uma representação, né, essa célula corresponde a A barra B barra, essa célula corresponde a A barra B, essa célula corresponde a AB barra, e essa célula corresponde a AB. A saída, né, da combinação A barra B barra é 1, como eu já tinha colocado do lado, né, esquerdo. A saída correspondente a A barra B é 0. Né? Aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Então, ó, o que está em azul normalmente não é escrito, tá? É uma coisa que eu sei de cabeça. O que realmente é o mapa é a saída, que é o que está em vermelho, que é o 1, 0, 0 e 1, tá? Mas é importante eu saber ler a célula, né? Que célula é essa aqui? Ah, essa é a célula do A barra B barra. Que célula é essa aqui? Ah, essa é a célula do A barra B. E assim por diante. Já já nós vamos entender por que isso é importante, tá? Mas essa conversão a gente faz meio que de cabeça. Muito bem. Então, esse é o mapa de duas variáveis, tá? Se eu tiver três variáveis,